Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, iPowers, tudo bem? Vocês estão estranhando que eu estou com uma coisa, um bolo de coisa aqui. Vocês pediram Kubrick, Stanley Kubrick. Aqui temos. E temos esse calhamaço, é um tijolo de fotos. Mas é porque a gente vai falar desse, que é um dos maiores cineastas da história do cinema. Para mim, talvez o maior. Tira esse talvez, para mim o maior. E porque tem um percurso muito misterioso. Ele cheio tem de lendas, de história, cheio de lendas em volta. E, às vezes, a gente confunde um pouco o que o Kubrick... o resultado desse mistério todo, para achar que tudo que ele faz é genial. Tem um filme... Bom, eu não vou começar, não. Antes a gente tem que falar da bilheteria com o Rodrigo na semana. Olá, pessoal. Desculpe. Vai lá. Desculpe, não, continua gravando, assim, uma coisa... A gente está falando do Kubrick porque esse ano, em março, ele fez 25 anos da morte dele. Então esse é o motivo desse Estúdio Paul. Rodrigo, desculpe. Imagina, vamos lá. As bilheterias, sem grandes novidades, a não ser a principal novidade de que o mercado do cinema vai muito bem, obrigado. Nas férias, terminaram as férias. E neste fim de semana, Deadpool e Wolverine, meu malvado favorito. Deadpool na segunda semana, meu malvado favorito na quinta, Divertidamente na sétima, ainda são os três primeiros. Juntos venderam 1.800.000 ingressos no fim de semana, de quinta. Divertidamente em primeiro, ainda. Até domingo. Não, Divertidamente em terceiro. Deadpool em primeiro. Meu malvado favorito. Quanto fez Deadpool? Deadpool está com 6 milhões. Não, Deadpool está... Deadpool 4 milhões e 700, já está beirando 5, já está passando o Deadpool anterior. Vai lá pelos seus 5, 6, 7 milhões por aí. Ele tem várias dessas marcas que a gente adora, né? Quer dizer, uma das coisas que ele superou foi a classificação indicativa, 18 anos. Ele é disparado o filme, né, de classificação de 18 anos. O número 1 nesses filmes. Ele... Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é o melhor da classificação R, que é restrito, que seria equivalente aqui ao nosso 16 anos. Nossa, aqui é mais conservador, então. Aqui é mais conservador. O Brasil hoje está na liderança do conservadorismo. Alguém esqueceu de avisar lá no Ministério da Justiça. Mudou um pouco, volta o que era. Não, muda o governo, continua o Ministério da Justiça. Continua. Ele foi reestruturado e essa estrutura permaneceu. O Brasil tem hoje uma situação... E a classificação de 18 anos ela é, de fato, restritiva. Ela impede... que o filme seja assistido por menores por menores de 18 anos. Então, isso é nem acompanhado, né? Nem acompanhado. Que essa diferença tem gente, mas parece que entre 16 e 18, se for acompanhado, pode entrar, ou seja, quase ninguém, né? Pois é, porque qual é o adolescente que vai querer ir com... O 18 vai acompanhado do papai ou da mamãe. A galera para ver um filme de 18. Para ver um filme de 18. Espera um pouquinho e vai ver depois, ou vai ver uma versão pirateada. Quer dizer, esse tipo de Ministro Lewandowski, por favor, veja esse drama dos adolescentes. Esse tipo de atitude tem um reflexo imediato que é aumentar a pirataria. Primeira consequência, aumentar a pirataria. Fora isso, não muda nada, porque não tem nenhuma razão porque uma menina de 16 anos podem votar para o presidente da República, mas não pode ver o filme. Assistir qualquer pode dirigir. Pode tudo, não pode ver o filme. Dirigir pode? Não, só nos Estados Unidos. 16 anos. Não, só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Não, eu também levei um susto. Eu falei, essa garotada... Eu não sei, mas eu também já passei tanto. Não. Aqui pode votar. É engraçado, nos Estados Unidos você pode dirigir, mas não pode votar. E aqui você pode... Agora, você não dirige, mas pode votar. Você imagina com esse Congresso... Quem é que vai querer propor uma reforma nessa classificação, né? Não, mas não é problema de Congresso. Não, o Congresso já fez o que tinha que fazer, está tudo certo, a lei é boa, a lei é uma lei antiga, inclusive, não é uma lei nova, é a mesma lei, não mudou, é a gestão
Porque tem a lei e tem alguém que pega a caneta, o papel e aplica a lei. É uma questão de pessoal. É pessoal, é a gestão de RH, o famoso RH, no Ministério da Justiça, no Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Assim, ponto. Não tem, não, porque parece tem que veja bem, o lugar mais não. Problemático do mundo, né? As drogas, o sexo. Aí tudo leva a uma coisa. O sexo leva aos estupros, as drogas. Não, mas aqui é diferente. Muito provavelmente Deadpool, por exemplo, tem muito mais palavrão do que sexo. Se tiver muito sexo, não ia pegar tudo. A justificativa violência e palavrão. A justificativa é o excesso de violência. Violência, isso que eu violência e palavrão. Mas enfim. Mas o filme está indo muito bem, apesar disso. Eu acho também tem o seguinte, quer dizer, a garotada que quer ver ou vai esperar ou está indo para a pirataria. Tem, obviamente, um reflexo econômico e social negativo, e muito pior do que a classificação indicativa, na minha modesta opinião, mas o filme está, eu acho que o público dele também envelheceu, né? Grande parte do público que curtiu, né? Os outros tem mais de 18 hoje, né? Então, o filme está indo muito bem, já está passando o segundo e vai, acho eu, terminar lá também na casa dos 7, 8. Um pouco menos do que Meu Malvado Favorito, que também está nessa batida, e obviamente, divertidamente, como a gente já falou aqui em outras ocasiões, é a maior bilheteria da história do Brasil nos cinemas, ponto. Né? Vai bater 22 milhões de ingressos, que é realmente uma coisa extraordinária. Gente, é extraordinário. Esse é um negócio, assim. Que número! Né? Para mim, além de extraordinário, meio inexplicável. Mas não, Deadpool, bom, enfim. Ele tem uma explicação, eu diria até que é meio clássica. Ele é aquele filme que todo mundo gosta. Eu ia falar isso. Ele é aberto à família, qualquer idade. Você vai no cinema, você vê, aí todo mundo gosta. Né? Eu não gosto. Todo mundo gosta. 18 a 80, ele pega... é muito Kevin Reynolds, né? É muito assim... Não, você tá falando Deadpool ou Divertidamente? Não, Divertidamente. Não, desculpa, eu já tô no Deadpool. Não, desculpa, galera, eu que Space Out. Divertidamente, família, agrada a criança... Ryan Reynolds. Agrada a criança, a voz da criança. Exatamente. Não, Kevin é o diretor. Aliás, é isso. Quando eu vejo um filme, você vê a avô e a avó levando o neto, pode sai da frente que ele vai arrasar com a quarteirão. Porque aí, assim, sabe, os avós aproveitam para fazer uma média, porque, vou levar um filme que eu vou gostar. Exatamente. E se a vovó, o netinho... Ele fala com todo mundo. Um sucesso também, né? Você ainda vê assim, as famílias, entra o casal com 3, 4 crianças para ver o filme. E mais de uma vez, né? Porque chega no fim de semana seguinte, os filhos pedem de novo. De novo. Vamos fazer o que hoje? Vamos ver Divertidamente. Não, quando tiver no streaming a gente vê. Imagina, a operação pipoca, a operação cinema. Eu quero ver você fazer a ponte de Divertidamente para Kubrick. O produto da Disney era o mais vendido na chamada venda direta, o Sell-Through, aqui no Brasil. O Brasil era um modelo de negócio de locadora que era o único no mundo. Né? O resto tudo era Sell-Through. O Brasil e mais alguns, mas o Brasil era o número 1 de locação. Exceto quando vinha a Disney, porque aí a criança pegava. Eu tive filho que viu o Rei Leão 30 vezes. Eu também. O meu filho viu o Rei Leão 30, sabia as falas. Destruiu o videocassete. Eu sei as falas de Hobbit, de filmes antigos até hoje, diálogos completos. Destruiu. Né? Dublado de tanto que ou em inglês. Que ele voltou, o Rei Leão. Não sei a minha senha, mas eu sei essas coisas. Vamos falar de coisa séria agora. A gente vai falar de coisa séria. Não, eu tô falando de Divertidamente, Deadpool é tudo humor, né? Tô falando assim, de coisa séria aqui, ó. Nosso assunto de hoje. São produtos importantes para o mercado, muito importantes para o nosso mercado como um todo. Muito. Sim, não desdenha dos outros gêneros. Aliás, o próprio Kubrick era. Kubrick gostava de dinheiro. Ele gostava de dinheiro também. Ele gostava. Gostava quando o filme fazia dinheiro. E ele também fazia um pouquinho de parte dos Chatonildos, né? Porque ele era o diretor dos 100 takes, né? 100 mil takes. Pois é, mas tem uma coisa engraçada. Eu não encontrei, e eu estava lembrando disso ontem, eu não encontrei do lado dos veteranos distribuidores, quando eu comecei,
Já tinha lá a turma de veteranos, né? E alguns deles tinham tido contato com o Kubrick, e todos eles falavam muito bem do Kubrick. O Kubrick entendia de mercado, você explicava a coisa para ele, ele entendia, ele agradecia, ele queria as coisas organizadas. Só os atores é que não gostavam, porque tinham que fazer 100 mil vezes a mesma cena. Olha, mas todos falam no... Não, isso é público e notório. Não eles gostarem ou não, mas que ele era obsessivo. Caramba. Então tem esse documentário aqui. É muito bom esse documentário. Chamado originalmente Kubrick by Kubrick. Isso tem todo mundo aqui. Tom Cruise, tem todo mundo. Sidney Pollack, Woody Allen. O cinema outra uma lista de cancelados, tô brincando. Outra lista de cancelados. A gente tá brincando. Cancelado cancelado dois. A gente tá brincando, mas eu sou apaixonado pelo Kubrick. Acho ele o Kubrick talvez o melhor também. Mas fala, termine, meu Deus. Malcolm McDowell, todo mundo, Nicole Kidman, todo mundo falando dele. E o que eu acho interessante nesse documentário aqui, você que está vendo o Estúdio Pô, que não sabe nem o que é isso aqui mais, isso aqui é um DVD, um Blu-ray. Então... Não, DVD ou Blu-ray? Não confunde, João. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. A mídia é a mesma coisa, DVD, gente. é DVD, gente. É DVD. O Blu-ray já foi uma evolução. Agora o Blu-ray vai resolver tudo. Aí levou 6 meses, depois chegou o digital. 6 meses, né? O Blu-ray durou 6 meses, vamos combinar, né? Enfim, a gente via as coisas nisso aqui, no disquinho, tá? Então, assim, esse filme aqui é legal porque ele tenta contar a história do Kubrick pela obra e não pelo mito excêntrico. Então a gente não vai achar histórias e fofocas de esquisitices do gênio, entendeu? A gente vai achar como é que esse cara era diferente, como é que foi o percurso dele para fazer esses filmes. Por exemplo, eu vi um pedaço do primeiro filme, que aliás... O primeiro filme esqueci o nome. Vamos lá. The Killing? Não, é o primeiro filme que existe. O fio da guerra. Fear and Desire. Medo e Desejo. Medo e Desejo. Medo e Desejo. Se você quiser ver Medo e Desejo, você tem que ir lá em Rochester, que é a única cópia que tem. Ele caçou e destruiu todas. Porque ele não gostava. O filme realmente é ruim. Eu vi uns pedaços assim, tinha erro de eixo. As pessoas olhavam para um lado e ela estava no outro. Ele estava aprendendo. Esse filme era o Kubrick aprendendo. Então, o gênio não é aquela coisa Mozart, com 6 anos tocando piano destruindo Salieri, entendeu? Sei lá o quê. Não, o Kubrick é um gênio de aprendizado e de entendimento. Acho que tem uma palavra que define muito ele, que é obsessivo, né? Obsessivo. Ele não sossegava. Aí as pessoas sugeriam... Todas as etapas. Como é negócio de equipe, né? Cinema, sempre. Aí vem alguém e fala não sei o quê. E aí ele ouvia todo mundo e falou assim, agora bota a câmera aonde eu falei. Sabe? Tinha sempre esse negócio. Ele sabia desde o começo onde ele queria que botasse a câmera, sabe? E ele botava sempre num lugar inusitado, que ficava tudo mais contundente, assim. Eu achava... Ninguém fazia... Aquelas câmeras com aquelas pessoas debaixo no Full Metal Jacket, ou no Laranja Mecânica, aquela coisa. Então... Bom, essa introdução agora vamos passar para quem quiser falar. Depois eu tenho mais coisas para falar. Eu ia perguntar, assim, porque Kubrick, britânico... americano. Nasceu em Nova York. Isso que eu ia falar, porque ele morreu, ele vivia na Inglaterra. Mas ele foi para a Inglaterra logo depois, porque eu acho que ele, depois do terceiro filme já, ele foi para a Inglaterra e de lá ele fez tudo, mas com Hollywood. Mas por razões pessoais, questões de ele preferia viver lá. O modo de vida inglês do que o... Ele é de Nova York, mas o Kubrick era meio recluso mesmo. Ele não participava do meio boêmio do cinema. Não. Então, ele não tinha muito quem falasse para ele, isso aqui está errado. Ele foi construindo sozinho, por isso que... E ele trabalhava de casa. É singular o caminho dele, assim. Não tem, assim, o Scorsese na mesa do bar falando, esse filme que você fez... Depois, claro, isso aí vai indo. Mas nem assim ele teve uma vida muito sociável. Mas no set, tem uma cena
desse filme, desculpe, Ana, Não, eu ia perguntar com o dele mesmo. Tem uma cena desse filme, tá assim, todo mundo com coach ali, tá o Jack Nicholson com uma mulher fazendo, o coach repassando e ele mudando o diálogo, tá a outra, a Shelley Duvall, também conversando que o cabelo dela tá caindo de tão tensa que ela tá pegando o cabelo, assim. Uma cena muito doméstica do set de gravação. E o Kubrick ali na máquina dele, reescrevendo diálogo durante a gravação, assim, no meio, no intervalo de gravação. Assim, o tempo todo ele reescrevendo. Essa imagem é sempre recorrente, assim. É o obsessivo. Eu acho que assim, eu fico pensando muito, porque desses diretores autorais e desses diretores controladores, que essa é outra forma, né? Que você vai buscar todas as palavras que eu fico imaginando. Hoje o Kubrick estaria tão cancelado. Seria tão complexo para ele trabalhar. Seria. Porque ele é dessa escola. Já era complexo, ele fez poucos filmes. Porque ele já era dessa escola. Ele já era dessa escola que quase tinha um assédio moral ali com os atores. Com a equipe, geralmente, ele era muito mais querido pelos relatos. E o que ele fazia mas hoje era também isso. Ele não faria, eu acho. Daria outro jeito, enfim. Mas enfim. A gente fica na... Porque ele morreu com 70 anos, então ele estaria com 95. Não dá simplesmente, chama-se anacronismo, é um erro. Não dá simplesmente para trazer, né? Olha, não pode ser assim. O cara vai e muda, dá outro jeito. O que você não tem muito é fofoca a história do Kubrick de assédio sexual. Né? Não, ele era casado, feliz. E ela participava, ela estava ali. Inclusive, eu acho que é ela que aparece no final de Glória Feita de Sangue. Né? Ela cantando em alemão para exatamente, tropa, a mulher dele. E ele tinha esse negócio de parte da produtora ser dentro de casa, né? Ele gostava de trabalhar de casa. A gente conversando, me lembra muito, quando a gente vai lendo os relatos dele, lembra muito aquela linha do Hitchcock, ou lembra da linha do Polanski, que isso que eu fico brincando da lista dos cancelados por isso. Porque, esses têm, mas o que eu quero dizer, tirando essa parte do porquê que eles tinham um filme na cabeça deles e uma forma para captar a emoção que eles queriam passar brutal, que é outra forma que falava que ele era cruel ali. Então eles são eu mando aqui, o filme é meu, né? Não tem essa coisa do vamos lá sentir o que você quer. Você quer ver um exemplo, assim, o Jack Nicholson, uma estrela quando fez Iluminado, era uma estrela, já estava até... Ele sempre foi meio com entrada quase careca, com aquele cabelo de maluco começou a ser, do Jack Torrance. É Jack Torrance? Que é o personagem de Stephen King no Iluminado. Então ele está falando lá, fala nesta cena que ele estava fazendo com a coach, que ele já tinha mudado. Aí o Kubrick inventa dele ficar na porta, a Shelley Duvall lá dentro do frigorífico, né? E ele falou assim, Dad is coming, uma coisa assim, né? E o Kubrick inventa de deitar no chão e pegar a câmera e ficar assim, e pegar ele de baixo. Ele em pé, assim, apoiado na porta, e fica ali. Aí pede para repetir. Aí tá ali. E realmente esse take é maravilhoso. Não, e essa coisa... da história do cinema mundial. É o que eu li em algum lugar, que ele começou como fotógrafo. Antes, Não, do Machado o que dava a ele um olhar o que eu li que ele começou como fotógrafo. E sendo um fotógrafo... De jornalismo. Você tem que ter um olhar e que realmente é uma coisa que... Quando você sabe tirar a foto... Eu não sou fotógrafa, então só estou falando, mas assim, quando você... Quem vai tirar uma foto tem que conhecer muito bem a pessoa ou o ambiente e saber aquele ângulo. Não é só você olhar, vou tirar daqui porque fica bonito. Como hoje você vai em viagens, eu viajei agora há pouco tempo, assim, é um inferno agora para tirar paisagem, porque todo mundo quer tirar uma foto diferente para o Instagram. E ela não necessariamente faz sentido, ela tem que dizer alguma coisa com você para fazer aquela foto diferente, né? E ele veio com esse olhar do fotógrafo. Então, nesse aspecto da imagem, ele era realmente muito... Não, e é por isso que você vê sempre foto do Kubrick, ele tá carregando câmera, ele tá no carrinho, no dolly, ele tá ali, ele tá junto, ele tá olhando... Porque ele tem a coisa do não é aquela coisa Woody Allen de filmar, né? Não é só o diretor contando a sua história, mas ele também tinha o tesão de filmar. Mas eu tô falando isso comparando assim, o Woody Allen fica sentado e fala, eu quero assim, assim, assim. Porque ele não é fotógrafo. Nem ator direito ele dirige, ele fala assim, ele quer ver o que a pessoa faz.
Faz aí, eu quero ver o que você me traz. Olha, o Kubrick não deixa ninguém fazer o que o Woody Allen, ele é muito bom no roteiro. Os roteiros dele são muito bons. Ele fechou o roteiro e ele é meio Hitchcock, o Hitchcock gostava fazer Hitchcock gostava as imagens, gente, me faltou a palavra agora. Fazer o storyboard. O storyboard. Porque ele era do storyboard, então ele... Quando ele ia gravar, ele disse que era um tédio. Porque ele já sabia exatamente o que e como, então aquilo para ele não tinha um processo. O processo criativo dele era quando ele olhava o roteiro e ele pensava o storyboard. Aí isso ele adorava fazer. O Woody Allen, quando a gente vai nos documentários e vê, ele tem aqueles roteiros maravilhosos que ele escreve. Depois que ele tá lá, ele filma aquilo ali. Então não tem muito o que mexer, porque no roteiro dele ele já deu as anotações e indicações quase necessárias e ele gosta de uma coisa muito improvisada. Com a sensação do improviso, porque não tem improviso ali não. Uma coisa mais natural. Ele tem uma curiosidade de ver o que o ator vai trazer com aquilo que ele escreveu. Me surpreendeu quando eu vi o documentário do Spielberg, que o Spielberg não sabe o que é. Ele sabe na hora que ele chega, mas ele não sabe exatamente como que ele vai estar ali no ângulo, que obviamente é um gênio, obviamente as pessoas amam trabalhar com ele, mas que também traz uma ansiedade muito grande, não mais porque trabalha com a mesma equipe que já está cansada do estilo dele, mas você saber o que ele quer. Com o Kubrick muito estreita, né? Sim, e o Kubrick é o contrário, ele olha, não, peraí, ele tinha me dá a impressão, ele tinha uma coisa visual, obviamente casada com as palavras, e música, que a gente fala de trilha sonora dele. Mas ele tinha uma coisa mais assim que... essas palavras não funcionaram, ele ia lá e reescrevia. Então ele não tinha essa coisa tão fechada. E a segurança, né? Porque se tem uma coisa que deixa insegura uma equipe no set, é quando o diretor demora para determinar onde ele vai botar a câmera. Exato. Né? Porque a primeira coisa é todo mundo se monta e tal, e olha pro cara, né? Câmera aqui. Aí, beleza, todo mundo vai e monta, mas quando isso não tá aqui, né, pronto, né? É complicado para equipe. Tem uma curiosidade, o Kubrick nunca ganhou um Oscar. Nunca, ele ganhou só de efeitos especiais. Do filme dele. Mas foi indicado 4 vezes. Ele foi indicado por Barry Lyndon com a fotografia, o filme foi. Ele ganhou o BAFTA, né? Foi. Eu adoro que ele tá no recorde. BAFTA, se não me engano. Eu adoro essas coisas de números do Kubrick. 400 dias gravando de olhos bem fechados. Ninguém bate isso. 1 ano e meio. Tirar a maior estrela do cinema já na época do mercado. Fica aqui de stand-by porque eu quero gravar. Ela não era ainda, era grande. Wannabes. Na época ela estava ainda para virar. Ela estava naquela virada que ela virou depois, porque dali eles se separaram. Quando separou, tudo aconteceu, porque aquele filme separou muita gente. Porque... Ele fez, e ela falou recentemente. Eyes Wide Shut. Que completou 25 anos esse ano. Ele 400 dias filmando, aí fizeram a comparação. Oppenheimer levou 57 dias para gravar Oppenheimer e o Napoleão 62. Só 2 números que eu peguei rapidamente. Aliás, outros 4 foram. Imagina quanto custou isso. Né? Napoleão originalmente era um projeto do Kubrick. Seria o filme seguinte dele, depois de Olhos Bem Fechados. Esse roteiro que foi pro cinema agora não tem nada a ver com o projeto do Kubrick. Não. Mas já tinha passado na mão do Spielberg também, porque tinha essa ligação do Spielberg. Inteligência artificial. Inteligência artificial talvez fosse o seguinte, não Napoleão, para depois fazer Napoleão. Eu fiquei sempre com a impressão de que o Napoleão seria antes de... Ele teria sido inteligência artificial, ele não estava... Deve ser a ordem ainda. Mas assim, acabou que o Inteligência Artificial, que eu adoro, que é um filme que eu acho bacana, do Spielberg, era um roteiro do Stanley Kubrick. Tinha coisas sobre o período de Londres da gravação de Olhos Bem Fechados que eu acho curioso. Durante esse período, entre 98 e 99, um homem desconhecido se fez passar pelo Kubrick em nightclubs, em lugares da moda, e tudo que ele falou assim, I am Stanley Kubrick. O que aconteceu? Esse cara se passou por Stanley Kubrick enquanto Kubrick estava em Londres. Kubrick não era dessa vida social, mas esse cara queria dizer que ele era o Stanley Kubrick. O que aconteceu? A equipe do Kubrick pegou essa história e fez um filme com John Malkovich, que é Color Me Kubrick. E eu vi um pedaço, é muito divertido. Eu não sabia nem da existência desse filme.
nem da existência desse sujeito. Que tá, eu vi acho que no YouTube, em algum lugar, não me lembro onde. Então, esse homem frequentou tudo com o nome do Kubrick. Tem outros filmes sobre o Kubrick, para quem quiser se informar, né? Tem um filme chamado Film Worker, isso é, trabalhador dos filmes, do cinema, que é sobre o Leon Vitali, que era o braço direito do Kubrick, que conta tudo sobre Kubrick. Eu acho que tem no YouTube isso daí. É um homem, está velhinho agora, mas bem exótico, excêntrico, contando todas as coisas da parceria dele. E tem um outro muito interessante e esquisito, bem nerd, assim, que se chama Room 237, que é sobre o quarto, mas na verdade não é sobre isso, é sobre cineastas, várias pessoas ligadas a cinema, falando dos enigmas escondidos dentro do Iluminado. Então, eles falam assim, eles veem muita influência no Hotel Overlook, por exemplo, indígena, e eles veem ali também uma influência da máquina alemã que está digitando, e o número 42, que é o ano em que o Hitler começaria o Holocausto. Então, eles veem esse tipo de detalhezinho que a gente passa desapercebido pela gente. Né? Total. E eles ficam achando tudo, né? Então o filme é todo sobre isso. Mas confirmado por ele ou são teorias de fãs, né? Porque também tem coisas que... Pode ser até que ele, vamos dizer, inconscientemente tenha colocado algumas coisas. Não, eles foram fazendo... É um filme não oficial, não autorizado. Porque o que eu mais gosto desse daí, gente, é o velho mito de que o homem não pisou na Lua. E é um filme gravado por Stanley Kubrick. Eu adoro essa história. Maravilhoso. Vejam como vender a Lua, né? Exatamente. A Lua bem vendida, né? Assim. Então, eles acham... A conclusão do estudo dessa falação toda, que esse filme, enquanto eles vão falando, vai aparecendo um monte de cenas, é que o filme é todo cheio de mensagens subliminares, né? Que lembra antigamente nos discos também as pessoas falam assim, de trás para frente, a mensagem pro diabo, não sei o quê. Isso. Então, o Iluminado tem um monte dessas coisas que eles começaram a achar. E tem esse daqui, que eu mostrei, Kubrick by Kubrick, Mas que tem assim, todo mundo falando assim, tem o Peter Ustinov falando que ele era o Michael McDowell, que eu acho mais interessante, assim, tinha momentos que eu estava amando ele, depois eu queria enforcar ele, sabe? Jack Nicholson, então, Woody Allen falando que é dos maiores e tal. E como é que é o nome do autor de 2001, do livro? tem que buscar aqui. Falando que é um homem mais inteligente com quem ele conversou. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. Isso que é co-roteirista também, não é? É co-roteirista. E... Bom, gente... É o seguinte, eu ia até falar, por que eu vou daqui só dar alguns pontos, que eu até estava brincando com a Ana, que eu falei assim, vamos dar uma olhada, e confirmada pela inteligência artificial, que eu fui de brincadeira e colocar, o porquê que... Assim, ele efetivamente, você vê, a gente tem 25 anos da morte dele, ele morreu com 70 e ele até hoje é um dos mais influentes. Não tem, ele realmente mudou muita coisa, como gravar, como tudo isso. Então, quais eram os pontos que faziam dele ser tão referência? Era a inovação técnica, as narrativas complexas, que ele tinha as histórias, o perfeccionismo, que é lendário, isso aí a gente pode ficar um programa inteiro falando disso, o estilo visual dele, que era totalmente, você sabia que era o filme dele, e o impacto cultural que ele sabia colocar nas obras dele. O que eu acho divertido dele também era o fato que ele detestava histórias originais, ele gostava de adaptar livro. Mas ele tinha uma visão, não é? E uma capacidade de trazer temas que, se você pensar, não vou dizer que ele foi pioneiro, mas sinceramente foi dos pioneiros, e talvez no cinema tenha sido pioneiro, né? Desde Revolta de Escravos, escravizados, em Spartacus. De 1960, é uma maravilha de filme. E é um filme... Eu quero fazer um parênteses. É um filme problemático porque ele pegou depois, né? E era um roteiro de um comunista, Dalton Trumbull, né?
E ele botou. Tinha uma comunistada toda no elenco. Sterling Hayden, acho que sempre estava nos filmes dele. Ele chamou Michael Douglas, que era uma estrela, né? Kirk Douglas. Pai de Michael. Pai de Michael Douglas. Se E Michael Kubrick Douglas estava lá no set se o Kubrick trabalhando. está como está, é porque o Kirk Douglas deu total e absoluto incentivo. Deu aval, No Glória atualizou. Feita de Sangue. Deu moral. E depois do do Spartacus, que deu a Glória direção Feita pra de ele. Sangue também, que é também não é o primeiro, porque o Nada de Novo no Front eu acho que é anterior, não é? É, claro, é dos anos 30, o primeiro. Não é o primeiro, mas é um dos filmes que mostra claramente essa questão política na guerra, quer dizer, como isso é manipulado. Mas né? ele põe abaixo, né? Mas você Ele estava falando regulariza. exatamente sobre as coisas que ele veio antes, de temas. Não, pois é, que é esse tema de explorar esse lado da guerra, né? Glória Apesar feita... do título, né? Glória Feita de Sangue, né? The Path of Glory. Né? Mas não é um filme que não tem nada. Mas não é baseado em livro. Esse. Eu acho que não sei. Esse não Eu é. não sei. Ele começou com o livro Eu não sei. logo depois. Eu não assim. sei, Lolita, né? Lolita é baseado no livro. Lolita. E o que se chamou aqui Doutor Fantástico, que é do Dr. Strangelove, que é a forma de encarar a Guerra Fria, que é extremamente moderna, né? Eu vi alguns documentários recentemente sobre essa questão da bomba atômica, da Guerra Fria, que é uma coisa que está aí de novo. Eu olhei aqui essa foto do filme e me lembrei da sala de guerra, da sala da situação da Casa Branca, fotos recentes de governos diferentes que me lembram muito isso aqui. Exatamente, de das guerras atuais. 2001 também ele botou o Peter Sellers fazendo vários papéis. É um filme sério de comédia, né? É engraçado que é um filme sobre um assunto muito sério que ele transformou em comédia. Isso era meio novo. Aliás, está no título do filme. O título original do filme, que é enorme. Doctor Strange, como não sei o que lá, não sei o que lá. Como eu aprendi a não me preocupar a não me preocupar e amar a bomba. Isso. How I Learned to Stop Peter Sellers faz Worrying and Love the vários, Bomb. grande comediante britânico, faz vários papéis. E hoje eu revi ontem eu revi uns pedaços assim, e eu fiquei assim, esse filme é maravilhoso, né? Mas eu não acho mais graça naquele humor ali. Porque é um humor que leva... muito instrumentalizado, assim, né? O Kubrick tinha muito a influência da esquerda mesmo, assim, né? Então aquilo ali era uma visão, claro, uma visão apocalíptica, mas... Era como assim, Chico Buarque fazendo Apesar de Você, sabe? Assim, um troço assim, na época da ditadura, falando um pouco fazendo uma graça com uma coisa que eu hoje não acho muita graça, assim, mas é uma coisa pessoal minha. O Kubrick gostava do comportamento humano, né? Acho que é por isso que ele é tão atemporal e tão influente. E ele tinha um cinismo e uma falta de esperança, digamos assim, que ele sabia pegar. Ele tinha um realismo sem ter que ser, olha, vou ter que ficar mostrando, arrancando. O realismo dele era emocional, né? Então era muito... Isso está ali em todos os filmes dele, né? Isso. Porque você não pode pensar em inteligência artificial, né, em 2020, 2025, sem lembrar de 1968 com 2001. Com 2001, né, Odisseia no Espaço. Espaço. Aquilo é muito moderno. Tudo ali. Aquilo é muito moderno. Até hoje. O computador que se rebela. Sim, é inteligência artificial. Isso em 1969. Que aí eu vou... 68. Que aí eu vou dar o crédito. O livro não foi... A história não é dele. Não. É uma adaptação, mas ele tinha um poder de curadoria preciso nesses temas. É onde ele conta a história. E como botar na tela. E como te contar essa história. Eu estava falando aqui antes da gente começar que eu lembro desse filme, estava vendo essas fotos aqui e lembro, quer dizer, de uma coisa de uma época mesmo, né? De assistir esse filme em 1968 no Cine Rock, no Rio de Janeiro. Enorme, antes de dividir. Aquela tela enorme de Cinerama. Antes de ser dividido. 1.500 lugares. Aquele som fantástico. Aí eu me lembro desse Cine Rock não existe nem mais dividido, né? Agora virou casa de show, vai virar. Não, mas felizmente vai continuar lá, tem algumas coisas que estão tombadas, é melhor, enfim, paciência. Mas esse caráter do que a gente vê de novo, né? Laranja Mecânica. Exatamente. Que é de 1971 e que é o pós-68. Total. É a geração, digamos... Vamos lembrar que Barbie chupou cenas inteiras de 2001, numa homenagem, claro. No Brasil a gente falou de censura, aqui no Brasil agora, ficou proibido quase 10 anos. E como contar, né? Vocês estavam falando do 2001, como é que um cara desse, se um cara fosse comum, né?
Como é que o cara resolve botar Strauss no espaço, né? Botar a música Sugestão e virar... Sugestão do... Porque é o seguinte, isso eu compactuo com ele. Ele era viciado em música. O Kubrick ouvia música o dia inteiro. O tempo todo, o dia inteiro. Música clássica em especial. Fã de Mozart, porque ele gostava lá da matemática e tal. Laranja Mecânica, Beethoven. Mas ele gostava de música clássica. Então, ele escrevia e pensava as cenas e usava músicas. E da mesma forma que livros, ele também não gostava de músicas originais. Tanto que ele jogou fora. Tinha uma trilha original composta para 2001 que ele jogou fora. E o autor só soube o dia que chegou na pré-estreia que ele esqueceu de avisar. Ele chegou, cadê minha música? E não tinha. Deixa pra lá. E ele, porque ele dizia, já tem tanta música boa, e eu tô usando isso pra basear a minha edição, por que eu vou botar outra música? Ele faz uma coisa que eu acho que tem, nesses dois filmes, fica muito mais flagrante, a coisa da música clássica com o movimento da edição, é muito perfeito, aquelas naves voando, parece uma valsa, né? Com a música do Eu vou Strauss, fazer uma comparação, né? assim, que o melhor coreógrafo do balé clássico do século XX foi o Balanchine, que era um músico, e se você vai ver um balé dele, cada nota, aqueles balés sinfônicos, cada nota tem um movimento. É impressionante. Eu fui ver o Lago do Cisne, eu falei, mas eu não conhecia esse pedaço. Porque a mesma música ele conseguia fazer, e o Kubrick era a mesma coisa. Ele sabia usar. Então, assim, é uma coisa porque são pessoas que decifram a matemática da música. E pegam ali o ritmo. Da cadência, né? Tem a cadência, acompanha. Até hoje eu fico arrepiado numa cena na Laranja Mecânica, a música do Beethoven, que ele bota uma estátua de Jesus para dançar. Em vários movimentos. Ele pega de um movimento, pega outro, e ela dança no ritmo. O Jesus dançando, a música. Não, é Rossini isso, eu acho. Ele misturou Rossini. Ele gostava de música clássica. Nesse caso do Laranja Mecânica, ele pediu uma encomenda para o Walter Carlos, que era um alemão que virou o Andy Carlos, né? Ele estava numa transição quando ninguém falava muito disso nessa época, exatamente na época da Laranja Mecânica. Ele estava virando mulher, virou o Andy Carlos, que é um cara que tinha um disco emblemático que ele lançou chamado Suite d'un Bar, que era o bar tocado com sintetizador, com instrumento eletrônico. Que estava sendo criado. Aquilo era o futuro, aquilo era a novidade. O Kubrick já pegou no ar e falou assim, vamos fazer a trilha do Laranja Mecânica de clássico, mas também tem com orquestra normal, e ele misturou tudo. Que é isso que é engraçado que falam, que ele era um cara muito autoritário, digamos, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Mas, paradoxalmente, aberto para sugestões. Então, a música do 2001 foi o cunhado dele que falou, por que você não põe essa aqui? Aí, quando ele ouviu, na hora, ele entendeu, é isso aqui, e inclusive foi o Strauss para todo o tempo todo. E o De Olhos Bem Fechados foi o Nicole Kidman, que não parava de ouvir Crazy Eyes, aí ele pegou a música e colocou no filme. Demais, né? Então, assim, ele era aberto a esses, mas com música ele adorava saber, e ele misturava muito bem pop com as coisas, né? Esquecer Zaratustra com aqueles macacos. Maravilhoso. Não é macacos, os nossos ancestrais. Ali, jogando aquele osso para cima. O Kubrick é um cara que cria imagens que ficam para sempre. Não, é antológico, as duas gêmeas, muito o osso para cima, as batalhas de Barry Lyndon, as naves do 2001. A máscara do Iluminado. As gêmeas do Iluminado. O Iluminado é outra o sangue questão. no corredor, né? Um mar de sangue. Ele pegou Berlioz e usou naquela abertura que, desculpe, se você escuta aquela primeira nota, você já tá aquilo ali, quando vem aquela câmera aérea, que vem aquela ilha, aquilo já pega você apavorado, assim, com Berlioz. Berlioz eu não consigo, outra vez aquilo. Nossa! Aí, enfim, é um cara que cria, não é um blá blá blá, né? Ele não está muito preocupado com o diálogo. Ele está preocupado com criar cenas que fixam na cabeça da gente. Por isso que o Mike Flanagan, quando foi fazer a continuação do Iluminado, ele falou, eu não posso inventar a roda aqui. Eu tenho que continuar, era a continuação do Iluminado, com a mesma iconografia que o Kubrick criou. Isso está no imaginário da humanidade já. Né? Isso é um grande cineasta. Para entender por que a gente está falando dele, é por causa disso.
Um cara que consegue fazer um macaco jogar um osso ao som de Strauss, consegue botar 2 gêmeas que ninguém esquece. O menininho velocípede. São as imagens que você vê citadas em filmes e mais filmes. Aquele menino andando naquele velocípede, aquilo é uma coisa. É um cara do movimento, né, do cinema. O cinema não é blá blá blá, o cinema é ação. E ele consegue fazer isso. Até num filme parado como Barry Lyndon, que tem 3 horas, mas qual é o sentido disso? 3 horas. Eu não sei nem se tem 3 horas, mas assim, qual é o sentido disso? Aí vamos explicar por que esse cineasta é assim. Porque ele quis reproduzir o tempo daquela época, né? Inclusive as lentes. As lentes ele criou para filmar com luz de vela. Para filmar luz de vela naturalmente. Se você, hoje, que não sai do TikTok, fica entediado quando vai ver, entra numa sala de cinema, você imagina, quando se for ver Barry Lyndon, como é que era chato viver naquela época. 3 horas e 4 minutos. Assim, o filme tem 3 horas, mas assim, era aquele tempo que não acontecia nada na vida das pessoas. Não, exatamente. Ficava ali no... Ele quis reproduzir, ele quis era dar o dia inteiro isso. sem nada acontecer. Ele quis mostrar para o público como é de hoje, como era o tempo daquela época. Esse que é o sentido maior de Barry Lyndon. Eu acho também que o Kubrick tinha uma autoconfiança muito grande com o ator. Mesmo ele fazia o que queria com os atores, mas ele não procurava ator super bom, assim, a não ser Jack Nicholson. Vamos lá, ele pegava ator famoso mesmo, Tom Cruise, George C. Scott, gente, muito bom. Não, mas eu tô falando assim, que chegou uma época que o Kubrick chamou Ryan O'Neal e Marisa Berenson, era uma estrela, Ryan O'Neal, mas a Berenson até é uma modelo, ela não era uma atriz, né? Ela não tinha um currículo de atriz ainda, mas ele foi. Marisa Berenson num filme daqueles, com Ryan O'Neal, que na época era o ator mais bonito do cinema. Como ele apostou na Nicole. No Eyes Wide Shut. Da mesma forma. Já o 2001 não tem muito ator, assim, que a gente grave, né? Eu nem me lembro dos atores. Eu esqueci, ele não é... Não é um filme disso. Não. Mas ele tinha lá Sterling Hayden, ele tinha Kirk Douglas, né? Aliás, ele gostava de 2001 porque não tinha muito diálogo. A dele, ele era muito mais... Os olhares, é o supra-sumo do que eu reclamei no Chateau News. Sequências, nossa. 2001, um filme que influenciou todos os caras que hoje me irritam. Olhares, 3 horas. Aliás, o Spielberg diz que ele startou uma era com 2001. Você pensa o seguinte, ele fez 2001, 2 anos antes do homem botar o pé na lua. Então... Sem dúvida nenhuma. Ele startou uma era. Mas a gente não pode esquecer, quando você vê 2001, se você não viu ainda, estou olhando para a câmera, se você não viu, se você for ver, você vai ver que não tem nada de desatualizado, de obsoleto em tecnologia. O Kubrick era tão avançado, ele é uma coisa que o Christopher Nolan tenta reproduzir hoje na carreira dele, com o avanço da tecnologia. Ele era ligado em tecnologia. Então você olha um filme de 68, que é anterior, guarda muita coisa. Anterior à Guerra nas Estrelas, sim, a tudo isso. E ele o homem não tinha pisado na Lua e ele já tinha feito. Nós estávamos no meio de uma corrida espacial, não vê quem ia chegar na Lua. A gente estava no meio da corrida espacial, exatamente. E não tinha o desenvolvimento de computação gráfica como a gente tem hoje. Não. Era tudo na mão. Era feito. Você olha o filme hoje, o filme está lá intacto, não está cafona, não está obsoleto, não está desatualizado. É isso. Isso é o Kubrick também. A gente podia ficar. E muitas vezes ele fecha, por exemplo, O Nascido para Matar é posterior ao Apocalipse Sinal e a Platum. São os 3 grandes filmes sobre a Guerra do Vietnã. Mas ele fez um grande filme sobre a guerra. E a gente já tinha passado por Platum. Né? Um ano antes, ou um ano e meio. A gente já tinha passado por Apocalipse Sinal, quer dizer, bem desenhado, filmaço. Parecia que tudo já tinha sido dito e contado, e ele vem com o Full Metal Jacket daquela gente forma. É mais Vietnã que saco. Mais Vietnã que saco. Não foi que saco. E aquele treinamento todo opressivo antes de... Aí, de repente, você tá na guerra, mas são quase 2 filmes dentro de um, né? Quase 2 dentro Exatamente. de um. Vira outra coisa. Eu vejo uma das minhas séries prediletas, né, que é a produção do Tom Hanks com o Spielberg, que é Band of Brothers. Isso. Aquele treinamento tá ali. Eu fico me lembrando do Full Metal Jacket, do Born to Kill lá do...
Agora, ele era um cara que levava seu tempo, né? Podia levar 1 ano e meio filmando, levava orçamento, meses editando, ninguém entrava na sala de edição com ele, era ele quem editava o próprio filme. Ele era mais meticuloso ainda na hora da edição e isso os estúdios agora sabiam que vinha sempre uma coisa maravilhosa. Agora ele foi ficando com isso, ele foi ficando recluso. Mas tipo assim, e essa fama de Kubrick, recluso. então tem que prever no orçamento o imprevisível. O estouro total. Não, quando o cara chamava, já sabia o que vinha. Gente, ele fez essa grava lá no Iluminado, acho que foram 35 vezes. Ele fez a Shelley Duvall chorar, que a mulher disse que nunca se recuperou do trauma. Que morreu semana passada. Em 2000. Morreu semana passada, tá? E era a mãe do Iluminado. Era a mãe do garotinho. E nesse filme aqui, tem um menininho com 43 anos já. E o De Olhos Bem Fechados, o Tom Cruise, só para ele passar por uma sala, para entrar numa sala. Acho que ele gravou, 96 vezes, algum número desse, que gerou uma época, na época, há 25 anos, dizia que ele ficou desesperado, que o Tom Cruise teria sido tão ruim como ator que ele tinha que gravar 100 vezes a mesma cena. Pois é. Mentira, mas né? Não era isso, era a coisa obsessiva dele. E o White Shut foi grave na vida do Tom Cruise e da Nicole Kidman, né? Ela deu uma entrevista há poucas semanas falando do filme e ela falou que ele perguntava muito da vida pessoal dela com o Tom Cruise, que na época era marido dela, e usou muitas das coisas no filme. Aquele filme, naquela época, em 1999, foi... Mas ele não contou isso, quem contou foi ela, né? Ela. Então não foi uma invasão, assim... assim, eu lembro há muito tempo quando ela deu entrevista, porque a Nicole é muito honesta nas entrevistas dela. Ela é uma atriz divertida para entrevistar, porque você tem atores que têm umas respostas ensaiadas e são aquelas. A Nicole Kidman não é. Não me parece. Eu nunca entrevistei, mas eu nunca li uma mesma entrevista em onde ela mude o que ela fala. E ela sempre conta de formas muito interessantes e muito honestas. Então, ela lembra que ela falava que ele perguntava muito da intimidade dos dois. E questões, assim, como no caso da personagem, para construir a personagem dela. Que é a questão da fantasia sexual, daquelas coisas ali que ele teria usado. Eu acho que esse filme que ele tem de importante ali, eu acho que falou muito com aquelas gerações da época, inclusive por isso. Porque ela assume, né? A mulher ali assume, eu tenho fantasia sexual, eu gosto de sexo sim, e eu peguei o cara sim, eu te traí, não é só você que me trai. Isso foi foda pra muita gente. Ela não trai, ela diz que sonhou que traiu. Ela diz que sonhou, mas que ela queria. Isso é onde está a traição, exatamente. Fica a questão ela da traição. desejava aquele cara. Né? Ela assume o desejo por um outro cara que não era o marido. Né? Aquilo funde com a cabeça dele. Então você também tem desejo? Não. Né? Exato. E isso foi revolucionário na época, assim, por mais ter sido 1999, né? A gente conhece uma camada grande masculina que não gostou do filme. Porque falou com coisas muito sérias. Falou com a possibilidade da sua mulher estar sonhando com outro cara. E isso foi grave. Eu adorava tinha uns 2 ou 3 que acabou de provocar, porque eu sabia que era só lembrar de Vinícius Moraes. As mulheres, você está com ela, a imaginação está longe. Ele já cantava isso. Baseado no livro de Arthur Schnitzler, de 1926. Então é uma discussão que nem é nova, entendeu? E que está também num filme muito bom do John Huston, que é do James Joyce, sobre o mesmo tema. O cara estranha aquela mulher, né? Os mortos, como é que é os mortos? Os mortos, acho que são os mortos. É um conto do James Joyce maravilhoso. Lindo esse filme. E é um tema parecido, assim, dos dois, né? Capitu, gente. Vamos a Machado de Assis, qual é a Capitu? Exatamente. Esses 3 livros são o mesmo tema, assim, acho. Enfim, acho que o Kubrick merece todos os louros, né? A gente... eu sinto uma falta danada de ter um cineasta assim hoje, né? Eu sinto que o Nolan tenta pela tecnologia, mas o Nolan é aquele negócio que a Ana Cláudia fala, né? É um monte de cenas, às vezes, gente sem falar nada. Não, eu amo Christopher Nolan, gente, não me cancelem. Eu também, eu gosto muito. Também. Eu acho que eu não tenho essa coisa muito saudosista, até porque eu me lembro que eu comentava, eu sentia uma certa...
Sabe, eu tinha do Kubrick uma saudade que eu nunca tinha vivido. Quer dizer, a saudade que eu nunca tinha vivido, porque eu nunca lancei um filme do Kubrick, as referências eram do Kubrick, e ele ficou de 87. Um tempo sem fazer. Eu estava mais ou menos no começo da carreira ainda, até 99. E aí... Eu só quero lembrar, talvez para fechar, não sei se alguém ainda tem mais coisa para falar, a diversidade dos temas. Né? O cara foi para o espaço, foi lá para o século... E modernidade dos temas. Do e Barry Lyndon, dos temas. Século XVII. Século XVII. O cara foi para o filme um filme no ar, que é lá o Grande Golpe. Depois ele vai para Espartacus, né, Império Romano. Depois ele vai para a época atual, com Olhos Bem Fechados. Lolita, que é uma época dos anos 50 de muita repressão. Aliás, um filme problemático, né? Teve que aumentar a idade da atriz, porque a Lolita é uma menina, é uma adolescente. Né? Que provoca um cinquentão, um quarentão, né? Que é feito pelo James Mason no filme. Enfim, esse filme é um filme que fica problemático, mas eu continuo achando um filmaço mesmo. Claro que acho que perde a força, sendo ela uma atriz mais... uma jovem, não uma adolescente. Né? O assunto perde a força. Né? Mas hoje seria um cancelamento total, né? Que é pedofilia, né? Hoje é crime, hoje seria processado. Cancelado. Na verdade, não, ele nem chegaria lá, o autor do livro. Nabokov. A primeira coisa que aconteceu após a morte dele foi o Spielberg pegar o Inteligência Artificial. Que era o projeto dele, eu ia falar. Que era o projeto que ele não estava finalizado e o Spielberg terminou. E é muito engraçado que esse filme... Ele de Volta ao Futuro, né? Do 2001 ele vai para isso aí. Volta ao tema de inteligência artificial. O filme foi lançado em 2001, eu acho, 2001, que eu estava em Nova York. Eu lembro que eu chorei tão... Eu nunca chorei tanto num filme como eu chorei nesse. E eu ficava louca, porque você não é um... Aí tu me ficava, mas esse filme não tá bom, porque ninguém estava gostando. Ninguém estava gostando, eu adorei. Eu chorava. Porque aliás, a parte... é longuíssimo, hein? É muito, porque então, é um filme onde você sente quando tem o Kubrick, você sente quando tem o Spielberg. E a parte do Kubrick é excepcional, que é a primeira parte. E a segunda já a conclusão não é tanta. Até a direção de arte meio cafona. Eu acho também que a segunda começa a me incomodar. Alguma coisa. Agora, aquela cena final do Inteligência, aquilo é muito angustiante, né? Aquilo gera uma angústia. Mas eu adoro Jude Law no filme também. Eu saí muito angustiado do filme, acho que eu nunca mais revi. Eu não consigo, porque eu chorei tanto que eu só de contar o filme eu chorava. Mas a minha referência dele é boa. Que eu não revejo. Agora é isso, quer dizer, a oportunidade dos temas, né? Da rebelião de escravos, a inteligência artificial, o universo feminino. E o terror. E o terror. Ou seja, tem um parênteses que a gente tem. Quando o Kubrick resolveu fazer um filme de terror baseado num autor muito popular que é Stephen King, ficou um negócio quando o Kubrick é elite, é uma coisa, é um diretor de arte. E ele encerrou o assunto de Stephen King. Acabou, hein? Ele meteu a mão na lama, ele fez um filme, uma obra-prima que, obviamente, o Stephen King não gostou. Porque ele não gosta quando o diretor brilha. A gente já falou do Iluminado aqui. Problema dele, que eu amo. Acho e aí, que eu mais acabou fazendo um Iluminado dele, Stephen King, que ficou uma merda. Que ficou uma M. Não dá pra competir. Só Stephen King gosta. Agora, Kubrick, a gente aliás, eu amo Stephen King, tá? Agora, a gente tinha combinado de cada um citar um filme, né? Pra terminar, mas eu não sei. Eu vou me manter fiel. Kubrick? Porque a gente guarda. Eu vou me manter fiel. É difícil, né? Pra mim é difícil. Eu vou me manter fiel quando eu falei assim, dos 3 melhores filmes, aquele que a gente fez, eu falei Laranja Mecânica. Talvez não seja, mas eu vou manter, Laranja Mecânica. O meu é o Iluminado. Então eu vou de 2001. Eu vou de Spartacus. Pronto! Deu certo. É isso, gente. Até a próxima.